Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Nossas fontes de hoje são extratos de um documento que pauta a educação de milhões de brasileiros, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Exato. Então, nosso mergulho hoje é para entender o seguinte: o que a gente, como país, planejou para as nossas crianças nos seus primeiríssimos anos de escola. Qual é o plano, sabe? Desde a creche até o fim do ensino fundamental. Vamos tentar decifrar a filosofia por trás dessas páginas. Olha, é um desafio e tanto. E para começar, acho importante entender que a BNCC não surgiu do nada, né? Certo, ela tem um histórico. Sim, ela consolida uma visão de educação infantil que vem sendo construída há décadas. O marco legal foi a obrigatoriedade da educação a partir dos 4 anos, lá em 2009. Mas o conceito fundamental que o documento reforça e que é a base de tudo é a indissociabilidade entre o educar e o cuidar. Educar e cuidar. Isso. Especialmente para os mais novos, a escola não é só um lugar para aprender. Para muitas crianças, é um espaço de proteção, de socialização, de afeto. É um complemento essencial ao que a família oferece. Essa ideia de cuidar e educar juntos já quebra uma visão mais antiga da escola, né? Totalmente. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha a definição de criança que o documento usa, que vem das diretrizes curriculares nacionais. O texto fala em sujeito histórico e de direitos, que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende. É uma visão muito rica. Muito. Mas aí eu penso, essa definição parece ir na contramão de um modelo de sala de aula mais tradicional, focado em silêncio, ordem, disciplina. Como é que a BNCC propõe resolver essa tensão? Então, a resposta está em 2 eixos que o documento define como estruturantes de toda a prática pedagógica na educação infantil. Ok. As interações e a brincadeira. Interações e brincadeira. E aqui é crucial entender que não se trata de um deixa rolar, sabe? De um brincar sem propósito. O documento é muito explícito. É na interação com os colegas e com os adultos durante a brincadeira que a criança experimenta o mundo. É um aprendizado ativo, então. Exato. É ali que ela aprende a expressar o que sente, a lidar com uma frustração quando perde um jogo, a negociar com o colega para usar um brinquedo, a resolver pequenos conflitos. A brincadeira é um grande laboratório social e emocional. Um laboratório, gostei dessa imagem. Então, esses 2 eixos, interações e brincadeira, são as ferramentas e qual é o objetivo? O que se espera que a criança conquiste nesse laboratório? O objetivo é garantir o que a BNCC chama de 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Eles são a espinha dorsal de todo o processo. É a garantia de que a criança não vai ser uma espectadora passiva do seu aprendizado. Ela vira protagonista. Exatamente. Ela é a protagonista. Ok, acho que vale a pena a gente passar por esses 6 direitos, porque eles realmente revelam a filosofia da coisa. O primeiro é conviver, o segundo, brincar, o terceiro, participar ativamente do planejamento da execução das atividades. Isso, participar, não só executar. Exato. O quarto, explorar o mundo ao redor. Quinto, expressar sentimentos e ideias. E o sexto, conhecer-se e construir sua identidade. O que me chama a atenção aqui, de novo, é que direitos como participar e expressar parecem desafiar diretamente um modelo escolar mais rígido. Isso exige uma mudança cultural gigantesca do professor, não? Gigantesca. Você tocou no ponto central. O documento não é ingênuo a esse ponto. Ele sabe que isso não acontece espontaneamente. Certo. E é por isso que ele introduz um conceito-chave para o educador, a intencionalidade educativa. Intencionalidade educativa. Um ambiente, propor experiências e mediar as interações para garantir que aqueles 6 direitos estejam sendo vividos na prática. E o que seria essa intencionalidade educativa no dia a dia? Consegue nos dar um exemplo prático? Claro. Pensa no direito de explorar. Ok. Uma prática com intencionalidade não é simplesmente soltar as crianças no pátio. É, por exemplo, levar para a sala diferentes tipos de materiais, folhas secas, galhos, argila, tecidos com texturas variadas e deixar que elas manipulem, comparem, criem com aquilo. Entendi. Criar oportunidade. Exatamente. Outro exemplo, os momentos de cuidado, como a hora da refeição.
Em vez de ser algo mecânico, pode ser uma oportunidade de aprendizado sobre autonomia, onde a criança aprende a se servir, a usar os talheres, a experimentar novos sabores. Até a avaliação muda. A ideia não é dar uma nota ou classificar quem é apto e quem não é. Não tem prova, então. Não, é observar a trajetória da criança, registrar as descobertas dela num portfólio, para então replanejar os espaços e as propostas, garantindo que todos avancem. Certo. Esses 6 direitos são a filosofia, a intencionalidade e o método do professor. Mas fique imaginando como evitar que isso vire só um pôster bonito na parede. Como o professor organiza o dia a dia para garantir que uma criança está de fato explorando e conhecendo-se, sem que isso vire uma completa bagunça? Existe uma estrutura curricular para isso? Existe, e é uma estrutura bem diferente daquela divisão por matérias que a gente conhece. Ah, interessante. A BNCC organiza o currículo da educação infantil em 5 campos de experiência. A ideia é justamente essa: conectar os interesses e os saberes que as crianças trazem de casa com o conhecimento que a humanidade produziu, mas de forma integrada. O primeiro campo é o eu, o outro e o nós. O eu, o outro e o nós. Aqui se trabalha a construção da identidade, a autonomia e, fundamentalmente, aprender a conviver com as diferenças, a perceber que o outro tem sentimentos e vontades diferentes das minhas. O que é, basicamente, a base para a vida em sociedade. Exatamente. O segundo campo é corpo, gestos e movimentos. Isso é muito interessante porque a gente tende a pensar na escola como um lugar de ficar quieto na carteira, né? Sim, total. E aqui o documento diz o oposto. O corpo é a primeira linguagem, é a ferramenta central de exploração do mundo. Então a escola precisa garantir que a criança possa correr, saltar, rastejar, se equilibrar, ampliar seu repertório de movimentos. Faz todo sentido. E os outros 3? O terceiro é traços, sons, cores e formas, que é o portal de entrada para o mundo das artes. É o contato com música, pintura, dança, teatro, não para formar pequenos artistas, mas para desenvolver a sensibilidade, o senso estético, a criatividade. Legal. O quarto é escuta, fala, pensamento e imaginação, que é o universo da linguagem. Aqui entra o contato intenso com histórias, poemas, rimas, que desenvolve a oralidade e já inicia uma imersão na cultura escrita, muito antes da alfabetização formal. É uma preparação. Sim, e por fim, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Essa é a fagulha da ciência e da matemática, que nasce da curiosidade natural da criança sobre o porquê das coisas, sobre os animais, as plantas, os números no calendário, as formas dos objetos. O que eu achei mais concreto para entender isso foram as tabelas do documento, que mostram a progressão da aprendizagem. Por exemplo, naquele primeiro campo, o eu, o outro e o nós, um dos objetivos para bebês é perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças. Certo. Já para as crianças de 4 ou 5 anos, isso evolui para demonstrar empatia pelos outros. Isso é interessante, porque mostra que a expectativa não é que a criança chegue pronta. A empatia, por exemplo, não é um botão que se liga aos 5 anos. Não mesmo. Mas algo que vem sendo construído desde as interações mais simples, como um bebê. Exato. É um processo contínuo. Cada etapa se apoia na anterior. E entender essa continuidade nos leva a um dos pontos mais delicados e importantes que a BNCC aborda. A famosa transição para o ensino fundamental. Essa mesma. Eu sempre penso no choque que deve ser para uma criança de 6 anos. Num dia, a rotina dela é baseada em brincadeira, exploração, nos campos de experiência. No dia seguinte, ela senta numa carteira, tem hora para o recreio e precisa começar a se alfabetizar. Como o documento lida com essa ruptura que, na prática, parece inevitável? A palavra que o documento usa é equilíbrio. Equilíbrio entre a mudança necessária e a continuidade. Equilíbrio. Ele reconhece que o ensino fundamental tem outra organização, outros objetivos, mas insiste que essa nova etapa precisa se construir sobre o que a criança já sabe e é capaz de fazer. A ideia é criar uma ponte, não um abismo. E como se constrói essa ponte? O texto sugere estratégias bem práticas, que os professores do primeiro ano conversem com os da educação infantil,
que eles tenham acesso aos relatórios de portfólios das crianças para conhecer suas trajetórias, que as atividades nas primeiras semanas do ano sejam mais lúdicas e acolhedoras. Mas, na realidade, a gente sabe que existe uma pressão enorme por resultados no primeiro ano, principalmente pela alfabetização. Essa ponte não corre o risco de desmoronar sob o peso dessa pressão do tem que ler e escrever até o fim do ano? Esse é o grande risco, sem dúvida. E o documento tenta criar uma salvaguarda para isso. Ao final da educação infantil, ele apresenta uma síntese das aprendizagens esperadas, coisas como atuar em grupo ou coordenar habilidades manuais. Ok. O ponto fascinante é a ressalva que o próprio texto faz. Essa síntese é um guia, um indicativo do que foi explorado, mas não pode ser usada como condição ou pré-requisito para a criança entrar no ensino fundamental. Ah, isso é muito importante. É uma proteção. Ele diz, em outras palavras, não rotule essa criança, não a considere um fracasso antes mesmo de começar. Acolha quem ela é com o percurso que ela teve. Entendido? É uma tentativa de proteger a infância. Superada essa transição, a gente mergulha no ensino fundamental. É a etapa mais longa, 9 anos, dos 6 aos 14. E a BNCC a divide em anos iniciais e anos finais. Nos anos iniciais, o grande foco é a alfabetização, certo? Sim, o foco principal nos 2 primeiros anos é a alfabetização, mas a proposta é que ela não seja uma ruptura com a lógica da educação infantil. Como assim? O documento valoriza as situações lúdicas de aprendizagem. Ou seja, a ideia é que a alfabetização aconteça através de jogos, brincadeiras com palavras, produção de pequenos textos que façam sentido para as crianças, como um bilhete ou a regra de um jogo. Ah, legal. É a sistematização progressiva daquela exploração de linguagens que já acontecia antes, mas agora com foco no sistema de escrita. E então, nos anos finais, a complexidade explode. Chegam os professores especialistas para cada componente, a pressão social e dos colegas aumenta, a adolescência começa a dar as caras. E a tecnologia. E, claro, a tecnologia que domina a vida deles. Exatamente. E é nos anos finais que a BNCC mergulha de cabeça num dos maiores desafios da educação hoje, a cultura digital. O que é interessante é que o documento parte de um reconhecimento muito honesto. Os estudantes são protagonistas dessa cultura. Eles já nasceram nisso, né? Sim, eles produzem vídeos, memes, se comunicam em rede. Mas ser um protagonista não significa ser um usuário crítico ou reflexivo. E aí que mora o perigo. Exato. O documento aponta diretamente os problemas. O apelo ao imediatismo das redes que dificulta análises mais profundas. Que é algo que todo mundo sente. Sim. O fenômeno da pós-verdade, onde uma opinião ou crença pessoal passa a valer mais do que um fato checado. E a formação de bolhas sociais, onde os algoritmos nos cercam de pessoas que pensam exatamente como nós, nos desensinando a lidar com a divergência. Esse é um desafio gigantesco, porque na prática a gente está pedindo para a escola competir com algoritmos que foram projetados por milhares de engenheiros para prender a atenção e reforçar vieses. Como um professor de história ou ciências consegue ensinar a checar fontes quando um aluno recebe dezenas de notícias via TikTok a cada hora? É a pergunta de $1 milhão. A resposta da BNCC e de muitos educadores não é proibir ou lutar contra, mas é usar o espaço da escola para criar uma espécie de contracultura. Uma contracultura. Isso. É entender e incorporar essas novas linguagens, mas para analisá-las criticamente. Por exemplo, numa aula de ciências, hoje não basta mais ensinar o que é uma vacina. Certo. É preciso discutir como a desinformação sobre vacina se espalha, quais são os mecanismos retóricos usados, como se constrói uma narrativa falsa, como identificar um suposto especialista que não tem credibilidade. Então o papel da escola muda radicalmente? Completamente. Ela deixa de ser a única fonte de informação e passa a ser o curador, o mediador, o lugar onde se aprende a navegar no oceano de informações que está lá fora. É como ensinar a pescar, num oceano cheio de tubarões e fake news. Há o ético e político da tecnologia, que sabe debater ideias de forma respeitosa, que reconhece um discurso de ódio,
que entende que por trás de cada plataforma existe um modelo de negócio que influencia o que ele vê e pensa. É uma tarefa hercúlea, mas inadiável. Sem dúvida. Olhando para todo esse percurso que a gente fez desde a creche até a adolescência, o que fica para mim é um fio condutor muito claro. É a ideia de formar sujeitos autônomos. Isso. Começa com o bebê que aprende que suas ações têm consequências nos outros, passa pela criança que participa das decisões da sua turma e chega no adolescente que precisa aprender a questionar um algoritmo. Parece ser uma aposta constante na autonomia. E isso nos leva a um pensamento final que o próprio documento inspira. Ele menciona um dado conhecido. Uma parte considerável dos jovens que estão hoje na escola vai exercer profissões que ainda nem existem. Certo, o futuro do trabalho. Exato. Diante dessa incerteza, o que a escola pode fazer? A aposta da BNCC ao valorizar a diversidade de linguagens e os chamados multiletramentos, a capacidade de ler e produzir sentido em diferentes mídias, parece ser preparar o estudante para ser um tipo de designer. Designer, como assim? No sentido de alguém que não apenas consome informação passivamente, mas que é capaz de pegar o que já existe no mundo, textos, imagens, dados, ideias, e mesclar, remixar, transformar e redistribuir, produzindo novos sentidos. Alguém que sabe resolver problemas de forma criativa, usando as ferramentas que tem à mão. É o oposto de um modelo educacional que só pede para o aluno memorizar e repetir. Precisamente. E a questão final que fica para a nossa reflexão é uma estrutura educacional que aposta tanto na autonomia, na experiência, na brincadeira como aprendizado e na capacidade de recriar o conhecimento, está realmente nos equipando para o futuro que a gente ainda não consegue prever? A aposta do documento é que sim, mas a execução desse plano ambicioso em cada sala de aula deste país é o grande desafio que fica para todos nós.